você quer sair do Brasil? Talvez seja para ter mais qualidade de vida, ou fugir da violência, crescer na carreira, ou só quer sentir a liberdade de poder explorar o mundo. Mas aí vem aquela vozinha na cabeça. Ah, não dá, é caro demais. Eu não sei nem por onde começar. Ó, pode dar certo pros outros, mas pra mim, nunca vai dar. Eu sei exatamente como você se sente, porque eu já passei por todos esses medos e incertezas. E mesmo assim, ao longo dos últimos 20 anos, eu morei em 5 países diferentes, estudei fora, trabalhei, imigrei, recomecei do zero e explorei mais de 40 outras culturas mundo afora. E foi nessa jornada que eu aprendi o que dá certo e o que dá errado na mudança internacional. De tudo isso nasceu então o método Viagem, um passo a passo simples, prático e infalível, porque foi testado na vida real, em todas as formas de viver fora que você sonha. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou revelar as 6 etapas desse método para você também conseguir tirar o seu sonho do papel. Olá, que bom te ver por aqui. O meu nome é Adriano Carlos e hoje, com muito orgulho, eu compartilho com você o método Viagem. São 6 letras que vão garantir o seu sucesso no exterior. Ele é simples e, ao mesmo tempo, super completo. É tudo o que você precisa. São basicamente 6 etapas e basta lembrar da palavra viagem para você saber qual é qual. Tá pronto? Você vai gostar muito, eu tenho certeza. Vamos lá, então, o que significa cada uma das letras? Letra V, visualizar o propósito e investigar os destinos. A, administrar as finanças e riscos. G, garantir a chegada. E, encontrar o seu espaço. E M, manter o sucesso. E hoje eu vou te ensinar cada uma dessas etapas e você vai ver como esse método ele é completo e simples. Ele vai desde a ideia da sua mudança até o sucesso na sua nova colmeia. Ah, e se você acha que você já sabe tudo só porque você leu os nomes, calma, porque tem muito mais dentro de cada uma dessas etapas e eu vou te falar sobre todas elas hoje. Além disso, esse método ele engloba as 3 fases da linha do tempo da mudança. Antes da mudança, durante e depois. Bom, então sem mais delongas, vamos lá porque tem muita coisa pra gente conversar hoje. Você vai ter mais uma aula sensacional aqui sobre mudança internacional e esse método é o que vai mudar a sua vida, eu te garanto. Ah, e só pra lembrar, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem os links pro site da Nova Colmeia, onde você pode aprender tudo isso e muito mais pra transformar o seu sonho de viver no exterior em uma realidade. Ok, primeira fase, antes da mudança. Letra V, visualizar o propósito. Olha, não subestime essa etapa aqui, viu? Porque ela é a base de tudo. Ela é a mais importante de todo o processo. E por incrível que pareça, eu quase não vejo ninguém falando sobre isso por aí. Bom, então o que exatamente fazer nessa etapa? São 3 passos. Primeiro, descobrir o motivo real da sua mudança. Por que você realmente quer se mudar? Você sabe? Olha, eu te garanto que o seu motivo atual não é aquele mais profundo, não é o seu verdadeiro porquê, sabia? Se você não acredita em mim, tem um vídeo aqui no canal já falando sobre isso. E saber qual que é o seu motivo verdadeiro para a mudança é a base de tudo que vem depois. Segundo passo, entender os tipos de mudança. Você conhece todos os tipos de mudança? E mais do que isso, qual que é o melhor tipo de mudança para você conseguir atingir o seu objetivo? E o que é melhor? Uma mudança temporária, longa, definitiva? De novo, já tem vídeo aqui no canal sobre isso também. Assiste. E o próximo é dar o primeiro passo. E aqui a gente tem 2 partes bastante importantes. Primeiro é superar o medo e a incerteza, sabe? O medo faz muita gente travar. E a ansiedade causada pelas incertezas acaba provocando o oposto, que é agir sem pensar. Mas existem várias técnicas para você conseguir aprender a controlar o seu medo e a sua ansiedade. Controlar o seu medo vai te ajudar a sair dessa inércia e dar o primeiro passo. E controlar a sua ansiedade vai fazer com que você consiga agir da forma correta, sem pular passos. Muita gente acha que isso é besteira, mas sério, se você quer garantir o seu sucesso, não pula essa parte aqui, tá? Já tem vídeo aqui no canal sobre o medo. E por último, decidir entre sair ou ficar. Basicamente aqui é responder a pergunta: será que realmente está na hora de você sair do país? Ou será que é melhor você ficar aí por mais um tempinho? Aliás, será que você deve mesmo se mudar? Já tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso aqui. E olha, não é por nada não, você percebeu que já tem vídeo no canal sobre todos esses passos aqui? Basicamente, eu já tô te dando de mão beijada tudo que você precisa para dar o primeiro passo para você sair do Brasil. Então, sério, se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Sem falar que ainda tem muito mais conteúdo gratuito e de qualidade vindo por aí. Então se inscreve. Próxima letra. Letra I. Investigar os destinos. Aqui a gente também tem 3 passos para completar essa etapa. Vamos lá? Primeiro, escolher a sua nova colmeia. Com tanto país por aí, como
Como escolher o melhor? Como escolher aquele que é o melhor para o seu objetivo e para o seu tipo de mudança? E será que aquele país que você está pensando é realmente o melhor para você? Olha, só te digo uma coisa, tem um vídeo no forno para sair em breve sobre isso aqui, então fica de olho. Próximo passo, preparar a papelada da mudança. Aqui a gente tem duas partes. A primeira delas é ver toda a documentação necessária para a viagem. Isso daqui é basicamente um checklist de tudo que você precisa para você sair do Brasil. Aqui a gente está falando do quê? Passaporte, lista de antecedentes criminais, extratos bancários, carta de recomendação, tradução juramentada, enfim, dependendo do lugar, dependendo do visto, do seu objetivo, as documentações que você vai precisar podem ser diferentes. E a segunda parte é entender e aplicar para os vistos. Adriano, mas visto também é parte de documentação? Sim, mas esse daqui é muito importante e muito mais complexo também. Por isso que ele tem uma categoria especial só para ele. Afinal de contas, se mudar legalmente é a parte mais importante de tudo, porque mudança internacional não é jogo do tigrinho, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, certo? Aqui você vai precisar entender quais são os vistos que existem para sua colmeia. Vistos de estudante, trabalho, residência permanente. Ou será que ao invés disso, talvez não seja melhor você tentar pegar uma cidadania, caso você tenha direito a isso? E dentre todos eles, qual que é o melhor para você nesse momento? Quais são as regras e exigências? Você tem tudo que precisa para poder aplicar para esse visto? Ou ainda precisa de algum outro conhecimento? Por exemplo, estudar um pouco mais o idioma para poder passar num teste de línguas? Ou terminar uma faculdade? Enfim, tudo isso faz parte desse passo aqui. E por fim, quais são os prós e os contras desse visto? Às vezes um visto de estudante parece muito bom, mas pode ser que ele não deixe você trabalhar. E aí, você vai ter a grana suficiente para poder bancar? E o último passo da letra I, comunicando a sua decisão. Essa parte aqui é importante pra caramba e ela exige muito cuidado. É aqui que, quando feito da maneira correta, você vai conseguir manter suas portas abertas, tanto para caso um dia você precise voltar, ou se no futuro você precisar da ajuda de alguém. Nesse passo aqui, você aprende quando e como comunicar sua decisão para sua família, parceiros e amigos mais próximos, no seu trabalho, para o seu chefe, seus colegas e para outras pessoas do seu círculo de influência. E para cada um deles, existe uma técnica e uma forma diferente de você comunicar. Aqui que você vai aprender tudo isso. Próxima letra. Letra A. Administrar finanças e riscos. Essa daqui é uma das etapas mais críticas, porque ela faz muita gente desistir antes mesmo de começar. Ou pior ainda, abandonar no meio do caminho, por falta de dinheiro. Quais são os principais passos da etapa de finanças e riscos? Primeiro, planejamento financeiro da mudança. Esse daqui é dividido em 3 partes. Primeira parte, quanto custa se mudar? É aqui que você vai calcular o seu custo antes da mudança. Porque se você está pensando que o único custo que você vai ter é passagem aérea, antes da mudança você vai precisar ainda gastar uma grana, não só com passagem aérea, mas também com toda a documentação que você vai ter que tirar para os vistos, exames médicos, tradutores, teste de línguas. Cada tipo de mudança e tipo de visto tem custos diferentes. Segunda parte, custo de vida. Como calcular o seu custo depois da mudança? É aqui que você vai responder a famosa pergunta: quanto dinheiro eu preciso para me mudar para o Canadá, Portugal, Estados Unidos, Nova Zelândia, Itália e por aí vai. E a terceira parte, reserva de emergência. Afinal de contas, você precisa estar preparado, porque problemas financeiros podem acontecer. Por mais que você se planeje, às vezes você vai precisar gastar um dinheirinho com algo que você nem pensava. Esse daqui é basicamente o seu seguro pessoal para garantir o sucesso da sua mudança e não fazer com que você tenha que voltar antes da hora por falta de dinheiro. Mas como calcular o quanto que você precisa? É aqui que você vai aprender. Próximo passo, como proteger o seu dinheiro. Pois é, porque não adianta nada ficar juntando todo o dinheiro que você precisa para viajar e aí depois vem uma tarifa aqui, um dólar mais alto ali, sabe como é que é, né? E aí, aquela grana que você tinha juntado já não é mais o suficiente. Existem estratégias para você utilizar, para você proteger o seu dinheiro dessas variações cambiais. E por último, como lidar com imprevistos. Aqui é a gente pensar em quais são todos os riscos da sua mudança. Não só a grana, mas outros. Por exemplo, vai que tem alguma mudança de governo e aquele visto que você queria tanto, agora vão ter umas exigências que você não consegue cumprir. Enfim, o que pode dar de errado? E mais do que isso, como evitar e se proteger. Basicamente, como garantir que o seu plano dê certo, não importa o que aconteça. E existe também técnicas para isso. Legal, parabéns! Agora você está preparado para se mudar, porque agora a gente saiu da fase de antes da mudança e chegamos na fase 2, durante a mudança. Letra G, garantir a chegada. O objetivo dessa etapa aqui é chegar bem preparado e confiante, porque investir na sua preparação acelera a sua adaptação. Aqui a gente também tem 3 passos. Primeiro deles, lidar com a burocracia da chegada. Antes de mais nada, dá uma olhada naquele checklist dos documentos que você precisa para você viajar. Já tá tudo em ordem para o grande dia? E o que você vai precisar fazer quando chegar? Quais são os
documentos que você vai precisar tirar, por exemplo, o RG do lugar, carteira de motorista, o CPF de lá, tem algum cartão tipo SUS para questão da saúde, abrir conta em banco, aplicar para um cartão de crédito. Próximo passo, aprender sobre a sua nova colmeia. Aqui a gente tem dois pontos cruciais e elas podem dar mais ou menos trabalho dependendo de onde vai ser a sua nova colmeia. Vamos lá, primeira parte, comunicação e aprender um novo idioma. Como é que você vai aprender o idioma do local? Você já sabe falar ou vai precisar de algumas aulas para você aprender? Ou vai ter que se comunicar com algum outro idioma que você já fale? Existe aqui também uma curva do aprendizado de línguas e que também no futuro vai ter vídeo sobre isso. Além disso, também existem técnicas para te ajudar a lidar com o sotaque e com a vergonha de se comunicar. Mas é óbvio, se você já conhece a língua do lugar, essa parte vai ser bem mais tranquila. Segunda parte, cultura e leis locais. Essa parte aqui você não pode pular não, viu? Mesmo que seja uma cultura mais próxima da sua. Porque é aqui que muita gente fracassa, por incrível que pareça. Não acredita em mim? Quantas vezes você não ouviu o pessoal voltando com uma mão na frente e outra atrás dizendo: ah, é que eu não consegui me adaptar. Pois é por causa dessa parte aqui. Quanto mais você aprender sobre a cultura, a história, os costumes locais, as leis, mais fácil vai ser a sua adaptação. Ah, e olha, aprender sobre as leis é uma parte muito importante desse processo aqui, tá? Não só para você entender quais são os seus deveres e obrigações, mas também quais são os seus direitos. E, por fim, preparativos de saúde física e mental. Ah, aqui a gente vai ver tudo sobre saúde. Tudo que você precisa fazer antes, como os exames, check-ups, remédios. Existe alguma restrição do remédio que você está levando? Precisa, por exemplo, de uma prescrição médica para você levar? Vai precisar traduzir essa prescrição? Quais são as vacinas obrigatórias para onde você está indo? Tem lugar que não deixa você entrar, por exemplo, se você não tiver vacina contra a febre amarela. Ainda mais vindo do Brasil. Ah, e outro ponto muito importante, seguro saúde, principalmente seguro saúde internacional, nem que seja para os primeiros meses até você conseguir ter acesso ao sistema de saúde do local. Isso vai garantir que você não vá falir caso tenha um problema médico. E outra parte, como é que funciona o sistema de saúde da sua nova colmeia? Como é que você vai fazer para marcar consultas quando você precisar? Onde ficam os hospitais, as clínicas, as farmácias? Ah, e caso você tome algum remédio, pode ser que no Brasil você não precise de prescrição médica, mas para onde você está indo, às vezes eles exigem. Você precisa saber disso. Continuando, letra E, encontrar o seu espaço. Agora, aqui, a ideia é se adaptar à sua nova colmeia e à cidade que você escolheu morar. Aqui é o momento de você ajustar tudo aquilo que precisa para você finalmente conseguir se sentir em casa. Então vamos lá, quais são os passos dessa etapa aqui? Primeiro, terminar de se instalar. Aqui a gente também tem duas partes. Encontrar moradia, aqui é onde você vai procurar um lugar mais definitivo para você morar. Seja aluguel ou compra, dependendo se você tiver a grana para isso. Qual que é o melhor bairro para você? Qual a documentação que você precisa? Por exemplo, para você alugar um imóvel, o que você vai precisar? Você vai precisar de um fiador? Se você está chegando lá e não conhece ninguém, como é que você vai fazer? Existem outras alternativas? Você vai precisar ter uma grana? Porque às vezes eles pedem cheque calção de 3, 6 meses. Enfim, você precisa estar preparado para tudo isso. E a segunda parte daqui, conhecer o bairro e a cidade. Como é que funciona o transporte público? Quais são as principais ruas e avenidas? Quais são os lugares seguros e perigosos? Como e quando andar pela cidade? Essa parte é muito importante, ainda mais a gente, brasileiro, sabe muito bem como é que é isso, né? Você tá indo para um lugar diferente, você precisa entender. Às vezes o que você acha seguro pode não ser tão seguro assim. E também entender a parte prática que você vai precisar no seu dia a dia. Onde é que estão os mercados, os hospitais, as principais lojas, shoppings, academias, escolas? Próximo passo, garantir a sua fonte de renda. Como garantir a renda que você precisa para viver lá? Você vai depender de um trabalho mais formal, que vai te pagar um salário, você vai trabalhar como freelancer, você tá pensando em empreender, abrir o seu próprio negócio. E caso você decida trabalhar para alguém, como encontrar um emprego? Como montar o seu currículo? Cada país tem regras diferentes para o currículo. Quais são as exigências para os trabalhos locais? Onde encontrar essas vagas? Como aplicar para elas? Como se preparar para as entrevistas quando você for chamado? E, acima de tudo, quais são as regras sociais e profissionais do local? Para você não pagar nenhuma gafe e acabar sendo demitido por besteira. E o último passo da letra E, construir uma rede local. Aqui é aprender a se soltar, como fazer novos amigos, como conhecer pessoas. Pode parecer simples, mas quando a gente está chegando num lugar que a gente não conhece nada e não conhece ninguém, é muito mais desafiador do que parece, sabia? Aqui tem várias formas de você conhecer pessoas, seja através de hobbies que você gosta, participando de eventos sociais ou profissionais, ou participar de grupos e comunidades religiosas da fé que você pratica. Mas e aí, tá gostando? Porque ainda tem a fase de depois da mudança. Mas se você tá curtindo e quer ver ainda mais vídeos legais como esse, faz um favor pra mim, dá um like. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, é a única coisa que eu te peço, de coração. Obrigado. Bom, então vamos lá. Parabéns, você se mudou, você já está na sua nova
Nova Colmeia, e agora chegamos na fase 3 depois da mudança, porque é aqui que você vai aprender a letra M, manter o seu sucesso. Afinal de contas, não adianta só mudar. Agora é a hora de você conseguir consolidar a sua vida no novo país. É aqui que você vai atingir todos os seus objetivos. Então, vamos lá, quais são os passos para garantir o seu sucesso na Nova Colmeia? Primeiro, lidar com a curva emocional e o choque cultural. Essa parte aqui ela é importante e delicada. Você sabia que existe uma curva emocional da mudança? Quando a gente se muda para um lugar diferente, a gente passa por diversas emoções. E aqui é onde você vai aprender estratégias para você conseguir sustentar a sua estabilidade emocional. E em breve vai ter vídeo aqui no canal onde eu vou explicar justamente como é que funciona essa curva emocional do expatriado. Aqui também você vai aprender a lidar com o choque cultural, como conseguir manter o vínculo com as suas origens e ao mesmo tempo abraçar o novo. Porque é você que precisa se adaptar ao lugar e não o contrário. E quem não aceita isso, das duas uma. Ou fracassa e volta para casa antes da hora, ou vive uma vida extremamente infeliz. Próximo passo, como se proteger da intolerância e xenofobia. O que acontece é que quando a gente se muda, a gente fica mais vulnerável a atos discriminatórios. E não importa a cor da sua pele, se você é rico, pobre, se você consegue falar a língua fluentemente ou não, morando fora, infelizmente, isso pode acontecer. Por isso é importante aprender como se proteger. E aqui entra também aquela parte que a gente já falou antes, que também é muito importante, sobre as leis, para você entender quais são os seus deveres e as suas obrigações. Além disso, a questão dos costumes também. Porque às vezes o que pra gente é algo intolerável ou até mesmo discriminatório, pode ser algo comum para aquela cultura. E por último, reavaliar os seus planos e metas. Pois é aqui que você vai revisitar todos os seus planos, objetivos e metas e repensar sua mudança internacional. É legal você fazer isso depois de 3, 6 e 12 meses, no mínimo. E dá uma olhada, como é que tá a sua vida? Quais são os objetivos que você alcançou? Quais os seus planos atuais? E principalmente decidir o que fazer em seguida. Basicamente, ainda vale a pena continuar na sua Nova Colmeia? Ou é hora de recomeçar e procurar uma outra? A gente já viu aqui todas as letras. E o método viagem, ele não precisa se encerrar depois da sua mudança e quando você está mantendo o sucesso. Porque, afinal de contas, você pode repetir esse ciclo quantas vezes você quiser. A partir do momento que você aprende isso, você pode se mudar para qualquer lugar do mundo, quando e como você quiser. Então eu te pergunto, depois de tudo isso que a gente conversou, qual que é o seu próximo passo? Por que você se mantém preso se a porta já está aberta? E a resposta para essa pergunta está justamente nesse próximo vídeo aqui, ó. E se quiser saber mais sobre a Nova Colmeia e ainda mais detalhes práticos sobre o método viagem para você realizar o seu sonho de mudança internacional, então acesse o nosso site, tá no link aqui embaixo. E depois clica nesse vídeo aqui, ó, para continuar a jornada rumo à sua Nova Colmeia. Te vejo lá, hein? Fui!